Oi, gente! Esta semana, o plenário da Câmara aprovou uma medida provisória sobre vacina contra a Covid e debateu muito uma proposta que trata de imunidade parlamentar. Que diferença essas novidades sobre vacinas podem fazer na nossa vida? Quer entender o que é imunidade parlamentar e por que houve tanta polêmica? Acompanhe agora comigo aqui no resumão da semana. Bom, é o seguinte, eu vou começar falando da aprovação, porque é o mais perto de virar lei. Combinado, então? Vamos lá. Esta semana, o Brasil completou um ano desde que o primeiro caso de Covid-19 foi registrado por aqui. De lá para cá, foram mais de 250 mil mortos pela doença. E agora, atingimos a maior média de mortes por dia. Diversos estados já não têm mais vaga de UTI, inclusive. Enquanto isso, a vacinação ainda está começando. Cerca de 6,5 milhões de brasileiros já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid. Frente à população total, isso significa 3 a cada 100 habitantes. Nos países onde a vacinação está mais avançada, os índices de internações e mortes já começaram a cair. Então é por isso a pressa para acelerar isso por aqui. Aí que entra a medida provisória aprovada pelos deputados esta semana. Ela tem o objetivo de facilitar a compra de vacinas fabricadas lá fora e de insumos para a gente produzir vacinas aqui. Como? Liberando até o final de julho o governo de fazer licitação e permitindo regras mais flexíveis para contratos. Isso já está valendo, porque lembrando, é uma medida provisória, então tem peso de lei desde o momento que é assinada pelo presidente da República. Os deputados incluíram a possibilidade de os estados e os municípios também comprarem e aplicarem vacinas se o Ministério da Saúde não tiver doses suficientes para imunizar grupos previstos no plano de vacinação. Isso pode dar um gás, na vacinação, porque não fica dependendo só da compra do governo federal. O texto ainda diz que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, deve analisar em 7 dias e pode autorizar temporariamente a compra de vacinas e medicamentos contra a Covid que tenham sido aprovados por 11 autoridades sanitárias mundo afora. Pelas Anvisas, da China, Índia, Argentina e por aí vai. Na verdade, essa autorização pode ser de qualquer Anvisa que tenha o nível máximo de avaliação da Organização Mundial da Saúde. Outra coisa, o texto permite que nos contratos com os laboratórios sejam aceitas cláusulas especiais. Os fabricantes poderão exigir, por exemplo, pagamento antecipado pelas vacinas, além de poderem se isentar de qualquer punição. Esses pontos foram até criticados por parte dos parlamentares, mas a maioria concordou que deveriam ficar, já que existe uma disputa enorme internacional por vacinas, Bom, continuando. Outra polêmica, e essa acabou saindo, foi a possibilidade de o setor privado comprar e aplicar vacinas, com a condição de doar metade das doses para a rede privada. Aqui, de um lado, estavam os que defendiam que as empresas podem ajudar na imunização, protegendo os funcionários e doando doses para o SUS. De outro, estavam os que diziam que a vacinação deve ser concentrada na rede pública, para dar acesso igual a toda a população, seja a pessoa rica ou pobre, trabalhadora ou não. A discordância foi tanta que a compra pela rede privada de vacinas saiu então, tá, gente? Enfim, isso deve ser analisado pelos senadores, essa medida provisória, semana que vem e, se aprovada do jeito que ela está, ela vai para a sanção presidencial. Agora eu vou para o assunto mais debatido e delicado da semana, a tal da imunidade parlamentar. Olha, se debateu, mas não se votou a proposta por falta de acordo. E acabou que agora ela vai ser analisada por uma comissão especial de deputados. Esse assunto da imunidade parlamentar envolve muito preconceito e desinformação. Então, primeiro eu vou explicar como é hoje. Quero pedir para você escutar de mente aberta e depois você tira as suas conclusões, ok? Primeiro, a imunidade parlamentar já
existe na nossa Constituição. Ela assegura que opiniões, palavras e votos de deputados e senadores não possam ser alvo de processo judicial na esfera civil ou penal. E por que isso foi colocado na nossa lei maior? Porque durante a ditadura, deputados tiveram mandato cassado, foram perseguidos mesmo, simplesmente por não concordarem com o governo. Então, a Constituição de 88 quis garantir que os representantes eleitos pelo povo tivessem a segurança para agir, para falar de acordo com seus princípios, para que não sejam perseguidos, processados, presos por causa de suas opiniões. Um exemplo, para garantir que um deputado que é a favor da legalização da maconha não seja preso por apologia às drogas. Outro exemplo, para garantir que um deputado não seja processado por defender que pessoas comuns usem armas. Para garantir que possam fazer denúncias contra governantes e por aí vai. Isso são só exemplos, mas você entendeu o sentido? É para garantir que os nossos representantes que a gente elege, eles possam ir lá na tribuna defender o que a gente acha mais certo. E como a gente está numa democracia representativa, existem várias esferas da sociedade representadas lá dentro, com pensamentos muito diferentes. Então a ideia é que eles não sejam punidos por isso. Seguindo adiante então. Ok, os parlamentares têm imunidade constitucional. Mas isso quer dizer que eles não podem ser presos? Não, podem ser presos sim. A Constituição diz que isso pode acontecer se for prisão em flagrante por crime inafiançável, como tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos, como assassinato qualificado, racismo, por aí vai. Óbvio que também podem ser presos se forem condenados por outros crimes e podem perder o mandato por condenação em ações penais ou eleitorais. E o tal do foro que chamam de privilegiado? É que a Constituição diz que deputados e senadores devem ser julgados só pela maior corte do país, o Supremo Tribunal Federal, o STF. Na prática, a Justiça entende que isso se aplica só aos crimes cometidos durante o mandato. Os anteriores são analisados por outras instâncias. Enfim, esse foro divide opiniões. Há quem ache que é um privilégio, mas há quem ache que isso é uma desvantagem, tendo em vista que o parlamentar só tem uma instância de julgamento, ou seja, não tem como recorrer. Bom, vamos então para a proposta. A prisão do deputado Daniel Silveira por causa de ataque ao Supremo Tribunal Federal e apologia à ditadura foi o estopim para a discussão, que já era considerada importante, mas agora foi considerada super urgente. Até onde um deputado pode ser responsabilizado por suas palavras, por seus votos? E o que pode e o que não pode? O que deve ser feito quando um deputado passar do limite? Ok, mas se todo mundo concorda que o tema precisa ser discutido, por que a polêmica toda? Olha, tem discordância sobre a forma que isso foi posto em discussão, porque foi colocado diretamente no plenário. E tem também discordância sobre o conteúdo, em alguns pontos. E aqui, como o assunto é complicado, eu faço uma sugestão. Entra lá no site da Câmara, tem diversas reportagens e entrevistas a respeito. Inclusive, você pode ler na íntegra a proposta. Analise os argumentos contra e a favor e tire suas próprias conclusões. Isso vai ser útil, inclusive, para as próximas fases desse debate que vai continuar lá na comissão especial e depois vai voltar para o plenário futuramente. Bom, eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.